Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você conseguiria ficar 72 horas seguidas sem se alimentar, ingerindo apenas líquidos com sais minerais? Agora, imagine-se fazer isso ao mesmo tempo em que participa de uma prova com 10 km de natação em mar aberto, 421 km de bicicleta e mais 84 km de corrida, o equivalente a 2 maratonas. Parece algo impossível, né? Mas foi exatamente isso que um brasileiro de 54 anos fez, tornando-se o primeiro ultraatleta do mundo a vencer em jejum o Ultraman na categoria entre 50 e 59 anos. Para realizar tal feito, o campeão mundial Alessandro Medeiros adotou há 6 anos uma dieta 100% carnívora, quebrando tabus e mostrando os benefícios do consumo da proteína animal. No bate-papo, o brasileiro, que mora nos Estados Unidos, conta detalhes desta jornada. Revela admiração por livros que narram histórias de seres humanos que superaram barreiras. Emociona-se ao falar da realização de um sonho pessoal e reforça o orgulho de divulgar a força do nosso agro, ajudando a acabar com mitos que envolvem a presença da carne bovina no prato. Alessandro Medeiros, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone, aproveitando tua passagem aqui por Cuiabá. Nos conhecemos no ano passado, na Cricorte, você trouxe uma palestra ali junto com a Letícia Moreira, nutricionista, que inclusive, algumas semanas adiante vai estar conosco aqui também. Fantástico. E aquele dia surgiu a ideia de bater um papo contigo, agora surgiu, de fato, a oportunidade. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Obrigado, eu estou bem, graças a Deus, e passando aqui, conhecendo Cuiabá de uma forma diferente, né? Daquela vez foi muito rápida, mas agora a gente está aqui trocando essa ideia e fazendo esse bate-papo fantástico que acho que vai aí assustar muita gente aí para um lado bom, né? o susto positivo, né? Isso, perfeito. O pessoal já ouviu ali brevemente na apresentação, né? Então o Alessandro fez história, é um atleta mundialmente conhecido e agora por vários feitos, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas para resumir, ele é campeão mundial de Ultraman na categoria 50 a 59 anos, embora aparentemente as pessoas acreditam que ele tem aí na casa dos 30 e pouco, porque a saúde tá em dia e o físico de atleta também, justamente porque tem uma base alimentar fantástica e logo mais a gente vai explicar. Mas, Alessandro, para que as pessoas entendam, né, o que é ser um atleta de Ultraman, um ultra-atleta? O termo ultra-atleta, né, ele é classificado por as pessoas que percorrem longas distâncias. Então, provas a partir de 42 quilômetros, que é uma maratona, né, ele já é considerado um ultra-atleta, né? Então, existem provas de 50 quilômetros, como exemplo, mas tem provas aí de dias, né? Então, isso daí é classificado como ultra-atleta, um ultra-distância, longas distâncias. Aí envolve ciclismo, pode envolver natação, pode envolver caiaque, pode envolver outras modalidades, né, que se enquadram nesse perfil de ultra-distâncias, né? Você foi campeão em novembro do ano passado no Havaí, foi Ultraman, mas ele é uma modalidade do triatlo, né? Isso, a Ultraman é uma modalidade dentro do triatlon, que é um esporte que envolve 3 modalidades, natação, bicicleta e corrida, para finalizar a prova. Então, dentro do triatlon existem outras distâncias, como a distância olímpica, onde é disputado os Jogos Olímpicos, né, uma distância menor, aonde é uma prova muito famosa, que é o Ironman, provavelmente você ouviu falar, é uma prova muito famosa, uma prova muito antiga, e existe aí o topo dessas provas longas, que é o Ultraman, né? E essa prova que nós sagramos campeões agora no Mundial, em novembro passado, na ilha de Kona, nos Estados Unidos. Me explica quais são as distâncias aí, nesse caso. O Ultraman, ele é dividido em 3 dias. O primeiro dia a gente percorre 10 quilômetros de natação em mar aberto, sendo que até uma história muito bacana, na penúltima participação minha, eu dei de cara com um grande tubarão lá na ilha de Kona e foi um desespero total, porque eu nunca lidei com essa história, né, de ver um animal marinho tão perto assim, né, e foi desesperador. Então envolve 10 quilômetros de natação no primeiro dia e depois a gente pedala 145 quilômetros, mas esses 145 quilômetros, no Mundial, nós subimos um vulcão, né, um parque de vulcões. Então, temperaturas de 38, chegamos ali a temperaturas de próximo a 0 até. Enfim, aí pernoitamos lá em cima e de manhã cedo nós largamos e percorremos 250
e 76 quilômetros de bicicleta. Tá? E no último dia, para fechar a prova, a gente percorre 2 maratonas, sendo que essas 2 maratonas é interessante também, que é no deserto do Lava Field, né? Lava Field é o deserto de lava na ilha de Konawe, que é uma ilha vulcânica. Então é asfalto e o deserto vulcânico do lado. Muito quente também, muito úmido, bem desafiadora essa prova. 2 maratonas são 84 quilômetros. Sim, 84. Quantas horas você levou para fazer as 2 maratonas aí? As 2 maratonas, como exemplo, eu demorei 9 horas e 40, depois de 2 dias já de prova, né? Depois de 2 dias de prova. É uma prova bem extenuante. Dentro das outras provas do planeta, ela está entre as top 10, né? De desafio humano, né? E o tempo total de prova? Tempo total de prova, se eu não me engano, eu fiz em 32 horas, se eu não me engano. Mas um detalhe, né? Um detalhe muito grande, né? Sou um atleta carnívoro, como você colocou aí na abertura, e eu me alimento praticamente de proteínas e gorduras animais de ruminantes, de bovinos. E dessa prova nós fizemos esse feito inédito no planeta, que foi completar em 3 dias em jejum completo, só tomando água e sais minerais. A reposição de sais minerais sódio, magnésio e potássio, basicamente. De quanto em quanto tempo? Isso daí é curiosidade de conhecidos esportistas. Fernando Góes, meu treinador lá na FG Assessoria, perguntou aí como que era essa reposição aí. Isso, a reposição era por demanda, né? A gente não estabeleceu horário nem tempo, não. Eu sentia sede, tomava, e não sentindo sede também tomava, né? E a minha nutricionista que me acompanhou, minha sócia, Letícia Moreira, ela em alguns momentos, sim, ela me colocava cápsulas de sal. Né? Quando estava ali muito quente ou muito intensa a prova, ela repua, porque nessa prova, obrigatoriamente, a gente tem um carro de apoio, né? Os caras que não comem bastante precisam ter um carro carregado. Eu não tinha um carro carregado. Tinha um carro ali vazio, só com o pessoal de apoio. E nessa prova também nós tivemos o cuidado e para entender melhor, um médico do esporte, o Dr. Leonardo Santos, nos acompanhou para ver como o nosso corpo funciona, se é tudo certinho. Então a gente fez um trabalho, todas as nossas provas a gente faz um trabalho de pesquisa muito bacana. A gente recolhe dados, coloca sensores como exemplo, recolhe sangue em alguns momentos, e para a gente entender como o corpo humano funciona em provas extremas, de uma pessoa que consome só não, né? Esse alimento fundamental para o ser humano, proteína e gordura animal. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa dieta, Alessandro, né? Até para que as pessoas entendam como que foi que você iniciou nisso. Mas aqui, por tradição no podcast, a gente precisa conhecer mais do nosso convidado, que está aqui, nossa convidada também. Você, pelo sotaque, dá para imaginar que você é do Rio de Janeiro, certo? Sim. Me fala um pouquinho da tua origem, como começa a tua história, e aí até a gente vai chegar até onde você começou a ser atleta, e aí essa ligação com água. Vamos trilhar esse caminho. Vamos sim, bacana. Sim, eu nasci, na verdade, em Minas, né? A minha mãe conta que estava passando por Minas e teve as contrações ali, e eu nasci, na verdade, em Juiz de Fora, mas morei o tempo todo no Rio de Janeiro. Tá, mas nasceu e ficou um tempinho lá, né? Só na maternidade me tiraram de lá. Poderia ser um mineiro aí com umas cabeças de gado, mas não tem problema. Mas enfim, aí depois eu fui crescer no Rio de Janeiro, estudei, fiz faculdade de Educação Física, e depois, logo em seguida, eu, muito incomodado ali, eu me tornei um atleta amador, né? Então eu corria, pedalava, fazia todos esses esportes aí, e me envolvi diretamente com as Adventure Races. A Adventure Race é uma prova de longa distância também, de vários dias de prova. Lá fora é muito forte, é onde a gente recebe um mapa da organização e uma bússola. A bússola é sua, recebe um mapa e você tem que percorrer vários pontos mudando de modalidade. Então fazia mountain bike, fazia remo, fazia corrida na trilha, isso navegando com mapa e bússola. Eu fiquei envolvido durante 10 anos nesse tipo de esporte aqui no Brasil. Aí logo depois, com falta de incentivo, desânimo, a gente não conseguia recursos para fazer esse tipo de esporte, eu quis ir para Nova Zelândia, onde é o celeiro desse esporte, né, o Adventure Race. Mas só que antes eu passei por Nova York, porque eu conhecia minha esposa no Rio de Janeiro e a gente não tinha nenhum relacionamento, ela me pediu para mim ir para Nova York antes de ir para Austrália. Chegando lá, nós nos desenvolvemos logo em seguida e eu tive 2 filhas gêmeas, né? E continuei lá nos Estados Unidos há quase 20 anos e elas cresceram, estão com 17 anos aí, grandes. Então, resumindo, bem resumido mesmo, essa é a minha trajetória, né? Como pessoa. E lá nos Estados Unidos, até há pouco tempo atrás, eu trabalhava profissionalmente pela FedEx, né? Então, agora, com o apoio da Crimate e outros
outras empresas como a Conan, a Fazenda Mundo Novo, hoje, em 2020, eu estou aqui hoje, agora, em janeiro, como atleta profissional. Então, eu sempre conto isso, que é um sonho meu, como eu falei aqui, eu queria ser atleta lá atrás. Em alguns podcasts eu falo que eu nasci atleta, eu só não tive a oportunidade de percorrer essa profissão. E aos 54 anos, eu me tornei um atleta. Estou realizando um sonho de muitos anos aí atrás. Que legal. E com essa ligação tão forte com o agro, né? Me bateu uma curiosidade aqui. O que você fazia no FedEx? Como que era teu trabalho lá? Eu dirigia um truck, né? Eu dirigia um caminhão e tinha uma rota de domingo a sexta-feira. Eu trabalhava 6 dias por semana. Treinava de madrugada. Pois é, te perguntar dos treinos, como que era essa rotina? Sim, era de madrugada, meu amigo. Eu acordava, em alguns momentos, eu cheguei a acordar até 2h30 da manhã para treinar. Fazia os treinos longos de bicicleta, acordava 2h30, saía às 3h, deixava a bicicleta em casa, pegava o carro e ia trabalhar de 8 às 5 e pouco, 6 horas da tarde, voltava e treinava outra vez. Então, durante aí, vamos colocar 6 anos da minha vida. Vamos voltar só a 6 anos, porque se for voltar mais é muito tempo. 35 anos envolvidos em esporte de longa duração, mas em 6 anos eu fazia esse ciclo. De madrugada, treinava, trabalhava, voltava, trabalhava, dormia, via família. Isso de sexta-feira a domingo. De sexta a domingo. Pois é, é uma dedicação, assim, sobre-humana mesmo, né? A gente fala. Sim, é o amor, né, cara? O amor ao esporte, é o que você faz, né? E o que o esporte faz bem? Eu gosto de falar disso porque eu gosto de esporte, né? As pessoas que me conhecem sabem. Sou um atleta amador, sim, né? Realizei minha primeira maratona no ano passado. Parabéns. Foi um sonho, assim, uma superação. Maratonista agora. Agora posso falar, maratonista. Mas eu vejo que tudo é um ciclo e é um ciclo de dedicação para você chegar no resultado. O dia da prova, costumavam me dizer, e eu entendi que é isso, é a realização, é a conquista, né? A materialização do que você trabalhou aquele período, né? Sim. E você, durante todos esses anos aí, de que maneira o esporte sempre te fez bem, mentalmente, né? Fisicamente, o que isso te agregou? Você falou, é um amor, mas o que trouxe para você que você fala, pô, não dava para ficar sem esporte de jeito nenhum na minha vida? Sim, eu acredito muito. Tem os atletas aí que a gente já vê, né, como exemplos, né, atletas mundiais. O Michael Phelps é um deles, né? Vamos citar só o Phelps aqui, mas até a gente tem uma constelação de atletas, né? Que a vida deles era determinação. A determinação de todo dia você fazer um pouquinho para ter o resultado final, né? O Michael Phelps, a gente sabe o quanto ele treinou por anos, de domingo a domingo, para ser esse monstro que foi, né? O maior atleta olímpico do planeta, com várias medalhas olímpicas. E esse exemplo, eu não conhecia o Michael Phelps, até porque eu sou muito mais velho do que ele. Eu acredito muito que a gente nasça com isso, sabe? Como eu te falei, eu não tive a oportunidade de ser atleta aqui no Brasil, mas eu acredito que a gente nasce. São pessoas especiais, determinadas, principalmente muito focadas de construir a cada dia. Você continuar a ser um maratonista treinando todos os dias, você vai diminuir o seu tempo, você vai conquistar pódios na sua idade, e assim vai. Né? E o esporte, ele é um agregador muito bacana de todos os sentidos. Você se torna uma pessoa determinada no trabalho, você se torna uma pessoa melhor na tua família, e o melhor ainda, né? Você espalha isso para os seus filhos, principalmente para os seus filhos, as pessoas que estão próximas de você, né? Então, o esporte, a fronteira que ele atinge é muito grande, é imensurável, né? Vamos colocar assim, é imensurável. As pessoas que me veem hoje, principalmente na dieta, e essa realização pessoal minha de 54 anos, eu nunca vi. Você já ouviu falar em algum atleta se tornar 54 anos difícil, profissionalmente? Né? Eu nunca ouvi falar no planeta também. Me perguntaram isso, eu falei, cara, é mesmo, eu nunca ouvi falar você se tornar um atleta profissional nessa idade, né? Mas só que a nossa alimentação, ela é tão espetacular por isso, né? Porque aos 54 anos, em vez de eu piorar meus tempos, a gente vai se tornando mais rápido, mais resistente, e até campeão mundial, como a gente citou agora. Que legal, já vamos entrar nesses detalhes aí. Só para fazer uma menção, você falou do Michael Phelps, né, histórico, né, o que ele fez. Nós tivemos aqui no podcast, recentemente, algumas semanas atrás, também o nosso Daniel Dias, né? Legal, atleta paralímpico com 100 medalhas entre paralímpicos, né, paramundiais, né, então, e para pan-americanos, né, e que também
trouxe um pouco da mensagem quanto o esporte foi determinante na vida dele para transformação da vida dele e realização de vários sonhos. Aqui você mais um exemplo disso, né? Poxa, em outra bacana. modalidade, com uma outra situação, mas trazendo esse depoimento é muito bacana. Eu sempre pergunto aqui, Alessandro, para os convidados que participam, que tem um vínculo com o agro já de campo mesmo, de fazenda, qual a primeira experiência com o agro que teve, a primeira lembrança? Eu vou te perguntar de um jeito diferente. Qual a tua primeira recordação de esporte que você teve e de prova que você participou? O que vem na tua cabeça? O que você lembra aí? Do esporte foi a natação. Meus avós, eles sempre tiveram essa preocupação, como todo mundo que coloca o filho na natação, é de a gente não se afogar, né? Da gente não conseguir sair da água, né? Então, a natação é o meu primeiro esporte. Então, ela me matriculou no clube da cidade. E eu lembro de pequenininha eu ir para aula de natação, no frio, no calor, ela me levando para fazer as aulas. Eu lembro muito bem que naquela época não tinha muita preocupação com a qualidade da água, eles colocavam muito cloro. Eu lembro que eu ficava com o olho inchado ali, vermelhão, né, pegando fogo, mas eu adorava esse momento de estar na água, de estar no frio ali. Isso me moldou um pouco, sim. Eu agradeço muito a minha avó sobre essas questões, né? E a questão do agro, os meus avós moravam no interior do Rio, e nos finais de semana meu avô era muito conhecido na região, e ele me levava para as fazendas dos amigos dele. Eu lembro da gente no pasto ali, no curral, né? Mas são lembranças muito vagas. Mas agora eu resgatei um pouco, porque eu estive agora em Uberaba, na Fazenda Mundo Novo, um dos meus apoiadores, e tive oportunidade de conviver ali 2 dias com o Dr. Eduardo, com os peões ali da fazenda, com os animais, e isso me resgatou bastante. E isso provou, mais uma vez, o quanto o nosso agro, nossa pecuária está crescendo, né? De uma forma profissional. Eu vi eles trabalhando ali, vi os animais como são bem tratados, isso daí me fascinou muito mesmo. Me marcou bastante nessa visita aqui ao Brasil, ter passado 2 dias, só 2 dias, hein? E tive a oportunidade de correr na fazenda também. Eu corri 10 quilômetros ali com os bois, né? O Nelore, ele é bacana, né? Curioso, né? É curioso, cara. Eles estavam lá embaixo, assim, daqui a pouco me vinham correr, aí vinha aquele bando ali perto da estrada e corriam do meu lado ali. Eu achei fantástico isso. Cara, eu não tinha essa experiência, né, de ter esses bichos esses animais tão próximos, né, muito dóceis, né, cara? Muito curioso mesmo, como você falou. Muito curioso. Alessandro, agora é uma pergunta bem pessoal, mesmo por ter feito a maratona. Teus primeiros 42 quilômetros, foi numa prova de maratona ou foi já numa ultra prova? Não, minhas maratonas sempre foram dentro do triatlon Ironman, né? Simples assim, né? No final ali dos 180 quilômetros da bike do Ironman, a gente saía para correr. Eu fiz 3 Ironmans e só vim correr uma maratona em Fort Lauderdale, onde eu moro, próximo da onde eu moro, aonde nós sagramos campeões da categoria também. Na época eu tinha 49 anos mais ou menos. E eu fiz a prova em jejum. Eu fiz a maratona inteira em jejum. Já estava na estratégia carnívora ali. E a gente foi campeão nessa maratona de Fort Lauderdale. E devo repetir ela agora esse ano, talvez. Pois é, só para eu entender, assim, você que é ultra atleta, e quando você faz só uma maratona, aí você terminou em quanto tempo? Qual que é o Foi 3 horas e 33 minutos. Eu lembro porque foi minha maratona, né? Minha só maratona, por isso que eu lembro. Mas os tempos assim eu sou muito confuso. Porque daí mistura um pouco de tudo. Isso, 3 e um detalhe muito bacana dessa prova, bacana você ter falado, porque eu cheguei no local da prova, olha só, patrona, eu cheguei no local da prova e esqueci meu número de peito. O número que marcava a minha participação na prova e o chip do peito, né? Do chip da minha prova. Eu estava ali a 25 minutos da minha casa e chegou um momento que eu falei assim, cara... Vou ter que aquecer. Eu falei assim, acho que eu não vou... Eu vou correr e deixa isso pra lá, eu não vou fazer. Eu falei, não, a maratona tem que ser respeitada. Eu vou fazer minha primeira maratona. Aí eu voltei em casa, cara. Peguei o meu número, saí correndo ali pela estrada, consegui chegar ali... A tempo não, a prova já tinha largado. Eu saí lá atrás. Rapaz. Eu saí lá atrás, cara, pra correr a prova. Falei, não, vou correr direitinho e saí lá atrás. Mas só que é por tempo, né? Você passou pelo pórtico. Não é que eu passei todo mundo, não, pessoal. Eu passei pelo pórtico e o tempo é acionado e no final... O tempo líquido, né? É o tempo líquido, Então eu fiz em 3:33 sendo campeão ali da minha categoria ainda. Que legal, cara. 2025 é um ano especial para um grande parceiro aqui do podcast, a AgroSol Sementes, que celebra com alegria 25 safras de história, dedicação e crescimento junto ao agronegócio brasileiro.
Oferecer as melhores soluções em sementes, sempre com foco em qualidade, credibilidade e inovação, é um compromisso da Agrosol. O time da Agrosol está próximo aos produtores rurais, entendendo as necessidades do campo e construindo parcerias duradouras em busca dos melhores resultados e contribuindo para a sustentabilidade da agricultura. Colaboradores e parceiros da Agrosol estão empenhados em trazer ao mercado as cultivares mais produtivas, sementes prontas com tratamentos industriais que geram comodidade e segurança ao produtor. É um cuidado e um comprometimento que se traduzem em resultados satisfatórios para o campo e em confiança dos clientes. Agrosol, 25 safras com as melhores sementes para o sucesso de quem produz. E aí, assim como a maratona, evidentemente, né, as ultras distâncias com 3 modalidades, elas envolvem, além do preparo físico que a gente vai falar, que é o nosso foco aqui principal na sequência, muito exercício mental. Resiliência. Né? O que te leva, o que você pensa nesse momento, né? 3 dias intensos aí, como foi o que você relatou pra gente no ano passado? Não, bacana, sem dúvida nenhuma, nós atletas temos um mental muito forte, né? E eu sempre, quando eu dou minhas palestras, eu tento sempre comparar isso, você levando isso para um empresário do agronegócio, da pecuária, isso te torna muito mais eficiente. Tanto que empresários americanos usam a estratégia do esporte para performar no trabalho, né? E hoje, mais do que nunca, por incrível que pareça, muitos não conhecem, a dieta cetogênica, basicamente com base alimentar de animais, ela te performa melhor, sabia disso? Não, Você fica muito mais alerta porque você produz uma substância natural do corpo chamado corpos cetônicos. Corpos cetônicos, o nosso cérebro adora. Você fica muito mais inteligente, a sua cognição fica muito melhor, você tem raciocínios muito mais claros, você não sente o brain fog, que a gente chama lá nos Estados Unidos, aquela confusão mental, isso tudo desaparece. Reforçando mais ainda essa questão alimentar, vários empresários famosos nos Estados Unidos já usam, mas só que a força americana, do exército americano, já usa isso há muito tempo. Para as forças especiais. Então, aqueles soldados especiais, eles já são obrigatoriamente ou carnívoros ou cetoadaptados, que a gente chama, né? Então, os caras conseguem ficar dias em missões especiais sem se alimentar, sem fome, alerta o tempo todo, porque muitos acham que quando você faz o jejum, você fica cansado. Não, você não fica cansado, você fica mais alerta ainda. Então, esses soldados especiais da Força Americana, eles já usam essas estratégias nutricionais para ficarem mais fortes, mais atentos, mais inteligentes. Eu falo isso de ganho de causa porque um dos médicos, chamado D'Agostino, ele foi um dos meus apoiadores há 2 anos atrás. Ele desenvolveu um suplemento de corpos cetônicos para entregar isso para as Forças Armadas Americanas. Entende? Olha só aonde a gente vai chegar. Aí imagina você um atleta com essa alimentação e com seu mental forte, né? Mas o mental forte de aguentar essas ultramaratonas vem com o tempo. Muitos falam assim, mas como é que você consegue? Eu consigo dessa forma, acordando 3 da manhã, no dia a dia. No dia a dia você vai construindo uma casca grossa para você conseguir chegar numa prova, numa maratona, numa ultramaratona, no ultratriatlon com um mental forte. Até porque, se você for numa prova de ultra distância, você não vai ver uma pessoa tão nova. Porque ela não amadureceu esse lado ainda. Os mais velhos, né, os coroas, casca grossa, já construíram isso com o tempo. Vai participando de outras provas, de outras experiências, e essa bagagem leva até o resultado final, que é finalizar essa prova tão extrema para o ser humano, né? Muito legal, cara, muito legal. Eu concordo plenamente, assim, né, da preparação mental que tem que ser, e não é do dia para noite, não, né? Realmente do dia a dia, sem dúvida. Fundamental. Ô, Alessandro, vamos lá então falar um pouco da tua dieta agora, né, que é o que chama muito atenção, né? É uma dieta carnívora, como você destacou, que você está há 6 anos. Como que foi o início desse trabalho, né? E de que maneira você conduz no dia a dia a tua alimentação para estar preparado, por exemplo, para fazer uma prova em jejum de 3 dias e sagrar-se campeão? Essa história é muito famosa, porque graças a Deus eu já passei por bastante podcast e o seu vai ajudar mais ainda a esclarecer isso daí. Eu fiz uma prova em 2016, esse Ultraman, de 10 km, 421 e 84, aqui no Brasil.
e eu já morava nos Estados Unidos, e eu treinava debaixo de neve naquela época, porque a prova, quando você se inscreve para uma prova dessa, você tem que ter uma preparação no mínimo de 6 meses. No mínimo, 6 meses. Então eu peguei um inverno americano. Então caía neve, cara, a temperatura abaixo de 0, eu saía para treinar. E eu treinei tanto para essa prova, e no momento da prova, a organização da prova tirou uma foto minha. Eu estava sem camisa, eu ainda estava com uma barriga, cara. Eu falei, não, impossível. Eu treinei tanto para essa prova, como é que eu posso estar barrigudo ainda? Não estava barrigudo, mas estava com uma pochetezinha ali que me incomodou aquela foto. Eu olhei assim, não pode. Aí eu comecei online a pesquisar inflamação em atleta doente. Aí começou a me chegar muitas informações, porque nos Estados Unidos, as estratégias de baixo de carboidrato, não só para atleta, mas para a saúde das pessoas, já está bem divulgado isso, né? Aí começou a me aparecer muitas informações. E a primeira informação que me apareceu foi para mim ir para o açougue e feira. Atleta tem que comer açougue e feira. Eu falei assim, olha só, faz sentido. Aí tem um livro até traduzido para o Brasil, para o português, chamado Dieta dos Ancestrais. E eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca muito grande, não só de nutrição, mas de outras histórias. Aí eu li esse livro que me veio esse insight, né? Eu consumia muitos carboidratos em gel, essas marcas aí de Gatorade, essas coisas que a maioria dos atletas consomem, estavam me tornando doente. Eu estava um atleta inflamado, né? E quando eu tirei isso tudo, meu corpo começou a responder melhor. Aí eu comecei a performar, cara. Eu comecei a acordar com mais energia, comecei a acordar menos dolorido, e assim foi essa caminhada. Mas só que eu fiz uma escada muito bacana. Eu fiz primeiro a dieta chamada dieta paleolítica, né, que alguns já devem ter ouvido falar, a low carb, que é muito famosa hoje. Depois eu pulei para a cetogênica. Todas essas dietas, você vai diminuindo os seus carboidratos, né? Mesmo de fonte natural. A sua feira vai diminuindo, vai aumentando a carne e a gordura. Até que eu descobri a carnívora através da Letícia. A gente já estávamos juntos fazendo um trabalho nutricional junto, e eu ia disputar o Mundial de Ultraman, esse mesmo que eu fui campeão agora, em 2019. Essa foi a minha 4ª participação ano passado. E quando nós chegamos numa preparação, ela falou assim, vamos experimentar a carnívora? Até eu me assustei, eu falei, carnívora? Como assim? Eu nunca tinha ouvido falar na dieta carnívora. Ela, não, você vai comer durante 2 semanas somente carne bovina, manteiga, ovo, bacon, vísceras. Falei, não, topo. Eu já estou praticamente nessa forma, né? Eu só introduzi alguns vegetais ali e eu me adequei a essa dieta. Quando eu entrei em 2 semanas, eu falei, uau, que coisa fantástica que está acontecendo comigo. E fui melhorando. E disputamos o Mundial na cetogênica ainda. E quando veio a 2020, a pandemia, foi tudo cancelado, né? Eu liguei para a Letícia, será que a gente pode voltar para a dieta carnívora? Ela falou, pode, tá tudo cancelado mesmo. Você vai ter aí tempo para você se adaptar, se você não gostar e sair. Mas só que aconteceu o contrário. Eu fui melhorando, cara. Minha composição foi melhorando. Eu sou um atleta hoje de 54 anos, mas eu tenho uma composição corporal que eu não tinha nem com 18 anos. Com tamanho de massa muscular, pouca gordura no corpo e ficando mais resistente, mais forte. Aí eu falei com ela, tem alguma coisa acontecendo comigo aí. Vamos começar a estudar? Aí a gente trouxe a ciência para tentar estudar isso. E teu ritmo de treino, tua intensidade de treino era o mesmo. Era assim, mesmo. A quantidade não mudou. Era mesmo. Foi porque efeito da alimentação mesmo. Da alimentação, sim. Tirando totalmente todos os carboidratos, até fruta, até verdura, eu eliminei tudo, só fiquei na proteína e gordura animal. E nessa época estava a pandemia, como eu falei, a Flórida foi um estado que ela fez uma pandemia assim, porque era o estado do Trump, né? Então eu continuei trabalhando, alguns comércios lá abrindo, e eu não tive restrições em treinamento. A academia abria normalmente, eu poderia pedalar na rua, poderia correr na rua. Então eu me adaptei a essa forma de alimentar e falei com a Letícia, falei, não, tem alguma coisa. Aí alguns médicos, sabendo dessa história, vieram, que estão até hoje junto com a gente tentando entender isso daí. Mas só que o mais bacana foi o seguinte, tá, legal, tá me fazendo bem, vamos colocar isso em prática, vamos colocar isso em desafios. Aí quando eu bolei, o meu primeiro desafio foi correr 10 meias maratonas, você corre uma maratona, mas eu corri 10 meias maratonas em 10 dias seguidos. Então eu acordava de manhã, fazia uma meia maratona, ia para o trabalho, trabalhava, voltava para casa, descansava, no dia seguinte eu voltava a fazer a meia maratona. Então nós fizemos 10 meias maratonas. E no final dessas 10 meias maratonas,
era para mim estar estragado, né, cara? Cansado, cheio de dor muscular. Pelo contrário, cara. Eu só parei porque o meu treinador falou assim, não precisa mais. Não vamos fazer mais isso. Né? Mesmo ele sendo adepto, né? Ele gosta, ele acredita no processo. O Ezequiel Morales, um argentino, mas residente no Brasil, em Niterói, ele falou, não, eu acredito nisso, eu acho que a gente tem essa capacidade, mas não tem necessidade de você correr mais. Então nós paramos aí. Mas só que eu sou muito desafiador, muito abusado, vamos colocar assim, né? Eu fiz 50 anos de idade, não existia prova nessa época, em 2020. Aí eu falei assim, existe uma prova chamada Key West 100. São 160 quilômetros na Flórida, onde a gente sai de uma cidade e vai até Key West, o ponto zero dos Estados Unidos, né? Alguns de vocês que devem estar ouvindo já devem ter ido lá, é um lugar muito bonito, turístico, né? Onde a gente passa por pontes, enfim. Eu fiz 50 anos, eu ia fazer 50 anos e falei, eu vou comemorar os meus 50 anos correndo 160 quilômetros. Então foi o segundo desafio nosso, a gente correu 160 quilômetros, se alimentando somente de bife de fígado desidratado, que existe lá, os suplementos nos Estados Unidos, e caldo de ossos. Já ouvi falar do caldo de ossos, né? Eu acho que deve ser padrão. Caldo de ossos. Caldo de ossos são vários ossos de animais, principalmente do bovino. A gente coloca na panela de pressão, sal, vinagre, e aquilo ali fica fervilhando ali, vira um suco, né? Um suco proteico, porque tem o colágeno, né? E todos os sais minerais ali do tutano do boi, né, cara? Então eu fui bebendo isso daí, meu Gatorade foi esse, e comendo o bife de fígado desidratado. E no final, e durante esse percurso todo, a gente tem tudo registrado, a gente foi medindo todos os parâmetros de saúde que a gente poderia medir, né? Como sangue, corpos cetônicos, enfim. Fizemos um pequeno laboratório e fomos correr essas 160. Aí daí eu não parei mais, né? Deu certo, né? Vambora. Deu né? certo, tô bem e cheguei lá com saúde plena. Como que é a tua dieta hoje? Hoje. O que é? Que você come de manhã, de tarde, de noite? Como que é? Bacana. Essa é uma pergunta muito frequente, né? A minha dieta, ela acompanha o que eu vou fazer. Qual vai ser minha próxima prova, né? Então, hoje, a minha próxima prova é só em maio. Então, hoje eu me alimento no café da manhã, almoço e janta só. O meu café da manhã, coincidentemente, hoje eu comi ovos e bacon. Eu tô sem o almoço, tô sem almoçar. Só vou jantar. Pra gente entender. A quantidade eu já parei de medir, mas a quantidade eu consumi em torno de 1 kg, 1,2 kg de carne. Tá? Por dia, isso. Em alguns momentos eu já consumi aí 300 gramas de carne pela manhã, 500 gramas de carne no almoço e 1,2 kg na janta. Teve momentos que eu já fiz isso. Mas hoje, por ter essa experiência toda, vai no olhômetro. O olhômetro coloca a carne ali, coloco a minha comida no prato e me alimento olhando. Se eu achei que vai faltar energia, eu coloco mais e vou fazer meus treinos, minha atividade natural. Só para repetir então, de manhã então, ovos? Hoje foram ovos e bacon. Tá, no almoço daí? Não tive almoço hoje, só vou jantar agora numa churrascaria. Mas não teve almoço porque na correria ou porque não estava dentro? Não, porque não tem fome. Não dá fome. Essa forma de se alimentar, esse estilo de vida, te deixa autônomo nessa questão, porque seu corpo está bem nutrido. O seu corpo, quando ele pede comida, é porque ele está mal nutrido. E é uma coisa muito paradoxa, né? Porque hoje todo mundo fala que tem que se alimentar a cada 3 horas. Mas se você tiver uma alimentação com base animal, você não sente fome, porque seu corpo está nutrido, mesmo nessa correria que a gente está, né? Mesmo fazendo provas longas. E hidratação, você bebe o quê durante o dia? Sim, basicamente a água com sais minerais. Basicamente. Sais minerais, potássio, sódio, magnésio. A gente sempre recomenda ter uma orientação nutricional, no caso de uma profissional voltada para essa estratégia, porque existem adaptações, né? A pessoa que sai de uma dieta, que eu brinco, uma dieta lixo, né, de ensacado, um exemplo é biscoito, pão, a gente não recomenda, é muito doce, né? Então a pessoa, quando ela migra para uma dieta base animal, ela pode ter sim algumas complicações, porque o corpo dela não está acostumado a acionar a gordura como fonte de energia. Então ela se sente cansada, com dor de cabeça, enfim, alguns problemas que ela pode resolver tendo uma orientação nutricional adequada, entendeu? Mas todo mundo é apto a fazer esse tipo de dieta, vai melhorar não só a sua performance, mas a sua saúde vai melhorar bastante, entendeu? Alguns mitos, eu e a Letícia nesse projeto a gente está quebrando vários mitos sobre gordura animal, principalmente, que
que todo mundo pergunta, e a gordura saturada vai entupir suas veias? Não, não vai se entupir. O colesterol é mais um mito também, né? Um colesterol alto, né? Que os médicos abominam aí e dão estatinas, né? Principalmente esse remédio para diminuir o colesterol, a gente acha que é um crime. Porque o colesterol, ele é precursor de vários processos do organismo, principalmente os hormonais para os homens, né? E no cérebro também. O cérebro adora o colesterol, ele é feito, as baías de mielinas, elas são feitas de colesterol. Tanto que, se você for pegar as estatísticas de ataque cardíaco, mais de 70% que morreram e estão no cemitério hoje, tinham os colesteróis no padrões ou abaixo, para você ter uma ideia. O colesterol não é o vilão. Mais um dado para vocês que estão ouvindo. 85% do colesterol que você tem no seu corpo, quem produz é o fígado. E aí eu brinco, você quer um colesterol baixo? Só retirar o fígado. Não é possível, óbvio, né? Então somente 20% do colesterol é proveniente da nossa alimentação. O seu colesterol ele produz de acordo com a demanda. O que acontece com o colesterol e com a gordura saturada é o conjunto de alimentação ruim junto com a gordura saturada. Aí, como dou um exemplo, refrigerante, bebida alcoólica, biscoito, macarrão, esse conjunto, essa alimentação ocidental que a gente está tendo hoje, junto, sim, com o saturado, você tem que perguntar isso a médicos que estão entendendo isso. Aí, sim, é uma combinação de desastre, né? Uma combinação de morte, né? Não sou isso que eu estou dizendo, são estudos, porque eu estudo também, né? Eu tenho uma formação em nutrição lá nos Estados Unidos, nutrição do esporte, mas eu leio bastante, tenho médicos hoje na vanguarda. O que acontece hoje, que infelizmente a medicina dos médicos não é uma crítica não, é só uma observação. O médico hoje sai da faculdade sabendo muito sobre doença, como resolver a doença, remédios específico para aquele problema. Ele não te pergunta como é que está seu sono, como é que está sua alimentação, se você faz exercício físico, né? Se você pisa descalço no chão, se você tem uma família saudável, né? Como é que são os níveis de estresse, né? Tem até um médico americano que ele fala muito bacana sobre isso. Ele fala assim, na sua primeira consulta com o médico, se ele não perguntou como você dorme, como é sua alimentação, como é seu estresse, ele fala assim, isso é um drug dealer. Drug dealer, ele fala, eu tô com uma dor nas costas aqui, doutor, toma essa medicação aqui e vai embora. Você sabe que Mato Grosso é referência no circuito de feiras voltadas para o agro, né? Afinal, acontece aqui uma das principais do setor no país, um símbolo da força do campo. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2025 reúne mais de 450 marcas e representantes de 60 países. É o lugar certo para você encontrar o que há de melhor no agronegócio. Vitrines tecnológicas, palestras técnicas, máquinas e veículos de última geração, claro, oportunidades de negócios e muito mais. Veja de perto a força das pessoas que fazem o agro do futuro acontecer agora. Então, já anote e se prepare. De 18 a 21 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso, a força do agro em um só lugar. Realização, Sindicato Rural de Primavera do Leste. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Alessandro, vamos caminhar aqui para a reta final. Sim. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, você e a Letícia Moreira, né, que é a nutricionista que o acompanha, evidentemente está quebrando mitos, né, desmistificando histórias, né, desfazendo barreiras, enfim, vai trazendo uma nova linguagem, uma nova identidade para essa alimentação, inclusive a nutrição esportiva, por conta de todo o trabalho, todo o acompanhamento que vocês estão fazendo ciência, né? Esse é o ponto, né? Isso tudo está sendo publicado, vai ser publicado e você está, né, junto com ela levando essa mensagem. Para quem está nos ouvindo aqui, que tem a ligação com o agro, é do campo, eu queria que você falasse do ponto de vista de quem está no campo, né? O que esse trabalho representa para o nosso agro, para a nossa pecuária, para a nossa produção? Pô, fantástica essa pergunta. O que a gente vê hoje, infelizmente, na mídia, vamos colocar a mídia, ela tem um poder, não só hoje, mas ela tem um poder muito grande em cima das pessoas. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu conosco agora, há pouco tempo. Uma revista muito famosa aqui no Brasil publicou uma reportagem falando sobre a dieta carnívora, a verdade sobre a dieta carnívora. E logo no primeiro parágrafo, ela cita o meu nome.
ela não me entrevistou, mas cita o meu nome, dizendo que eu sou o maior embaixador da carne, da gordura animal, os benefícios que eu tive. Ela foi pensando alguns podcasts e foi colocando na revista. E citou o médico Sean Baker, que é o papa da carnívora, do movimento da dieta carnívora no mundo. É um americano que semana que vem eu vou conversar com ele no podcast dele, que ele receita a carne como remissão de doenças. Ele foi citado também, mas a partir dessa citação minha e do médico, a partir dali, as 6 páginas foi falando mal da carne e da gordura e do agro. Então, hoje a gente tem uma guerra contra o alimento carne. E o projeto meu e da Letícia é acabar com esses mitos. Então, a gente escolheu o esporte, a ciência, a nutrição, caminhando junto para ter, assim, a pessoa que é inteligente vai falar, não, mas peraí, tem o trabalho do Alessandro e da Letícia, olha só esse atleta, percorre tantos, só come isso. Então, a gente, com o nosso trabalho, vai botar as pessoas para pensarem, né? Mas, sem dúvida nenhuma, existe alguma coisa acontecendo no planeta, no mundo, tentando destruir o agronegócio, tentando destruir a pecuária. A gente não sabe quem é que está fazendo, mas existe. A gente tem algumas ideias, o Bill Gates é um deles, né? Que ele quer colocar o pessoal para comer inseto, tendo aí o nosso boi tão gostoso. Então, existem algumas coisas que estão acontecendo e o nosso projeto, sem dúvida nenhuma, é a Matrix, né? A gente brinca... Lembra aquele filme Matrix? Uhum. Então, a gente mostra às pessoas um outro mundo, um mundo verdadeiro, um mundo que um alimento, né? Um alimento e um business tão grande no planeta, principalmente no Brasil, ele nunca vai fazer mal para o meio ambiente, nunca vai matar. Esse alimento nunca matou o ser humano. Vai começar a matar agora. Então essas coisas a gente vai destruindo aos poucos, né? E é bom que você tenha o público do agronegócio, da pecuária, para ouvir o nosso projeto, porque a gente precisa de mais pessoas apoiando o nosso projeto, porque quanto mais pessoas apoiando o seu projeto, o nosso projeto, a gente consegue atingir um número maior de pessoas, né? Exatamente. Então a gente consegue salvar pessoas, cara. Quantos no Instagram, principalmente no Instagram, vêm à nossa página e falam, cara, tu salvou a minha vida, cara. Era uma pessoa doente, comecei a tirar esses processados, ultraprocessados, hoje eu me tornei, não é carnívoro, mas sim uma pessoa mais saudável, só mudando a alimentação. E atletas, então, nem se fala, né? O meu exemplo, graças a Deus, está transformando muita vida. Legal, cara. Por isso que é muito importante a gente sempre trazer e dar destaque para trabalhos como esse. Rapidamente, Alessandro, pai bola aqui, a gente tem algumas perguntas tradicionais, vamos lá. A velocidade do ultramaratonista, um ultraman. Tem umas perguntas aí, né? Primeiro, cara, qual a pergunta que você, Alessandro Medeiros, gostaria de ter que responder um dia? Que alguém fizesse. Pô, queria tanto falar sobre isso, mas ninguém me perguntou, apesar de eu ter participado de tantas entrevistas, é a pergunta que eu quero ter que responder um dia. Pô, que pergunta, por isso que ela fica pro fim. Olha só, fiquei agora. Eu já participei de muito podcast, como eu já falei com você, muitas entrevistas, mas você superou agora nessa questão, hein, cara? Pô, parabéns. Vamos lá tentar resolver isso daí. A pergunta que queriam, eu queria ouvir isso, que você queria de um entrevistador. Exatamente. Eu sou feliz? Sou, cara. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou uma pessoa feliz, cara. Legal. Hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada junto com esse projeto e junto com o sonho que eu te falei lá atrás de ser um atleta profissional e hoje, até me emociono, aos 54 anos, realizei esse sonho. Pô, que legal, cara. O pessoal já entendeu a voz embargada aqui, exatamente o que vocês estão pensando. Vamos lá. Vamos lá, Alessandro, outra mais simples aqui, cara. Uma curiosidade sobre você. Você já trouxe algumas, mas uma sobre você, que as pessoas mais próximas só conhecem, para que a gente também saiba um pouco mais desse lado pessoal do Alessandro Medeiros. Cara, eu sou um devorador de livros de expedições, livros antigos, de seres humanos que superaram todas as barreiras antigas. Um exemplo, o último livro que eu até ganhei da minha sócia, Letícia Moreira, conta a história dos 2 primeiros seres humanos que tentaram subir o Everest, a maior montanha do mundo, em 1924, meu amigo. Conta a história toda de preparação desses 2 caras que, por infelicidade, eles não conseguiram subir a montanha, morreram descendo a montanha. Dizem que eles conseguiram. Então esse livro ele conta ali se os caras conseguiram ou não, mas conta principalmente a determinação do ser humano de quebrar barreiras, né, cara? E ela me deu esse livro assim, eu fiquei apaixonado pelo livro, contando a história dessas 2 pessoas. Mas só que uma coisa que me marcou muito foi, quando ela me deu o livro, logo depois descobriram um dos corpos do Irvine, né? Do Irvine ou do Mallory? Esqueci.
que descobriram o corpo dele, alguns relatos ali escritos por ele, alguns materiais ali, o corpo dele preservado, praticamente preservado por causa do gelo, né? Então isso aí me marcou muito, cara. Então eu sempre tive essa história com os livros antigos de expedicionários, mas isso me marcou muito por esse momento, Qual né? é o nome do livro? Fantasmas do Everest. Conta a história desses 2 escaladores. E uma história muito bacana também, muitos me perguntam, cara, mas por que você vai fazer uma corrida de 515 quilômetros em jejum? Por que você corre isso? Por que você faz aquilo? Por que você só come carne? E tem uma história do primeiro que conseguiu, chama Hillary. É um inglês que ele conseguiu, junto com o Sherpa, alcançar o Everest e conseguiu descer. Na coletiva de imprensa, meu amigo, chegaram para ele, uma repórter chegou para ele, mas por que você subiu aquela montanha? Uma resposta muito simples e muito marcante. Porque ela estava lá. Simplesmente. Então eu tenho esse espírito, né? Eu sou um devorador de livros, eu tenho esse espírito aventureiro de tentar quebrar barreiras. É uma coisa muito minha. E com esse projeto eu consegui realizar algumas quebras de barreiras. Legal. E vamos continuar mais ainda. Pessoas que quiserem te procurar, como que você está nas redes sociais? Como que acha o projeto? Acha o Alessandro? Como é que tá? A gente tenta focar sempre hoje é muito louco, né? Tem várias mídias sociais, tem vários caminhos que as pessoas podem seguir. Eu falei com a Letícia, vamos focar somente no Instagram, porque eu acho que é uma mídia que dá para comunicar assim, um pouco, mas dá para transformar as pessoas. Então é Medeiros Endurance, só isso. Maravilha, então tá lá, tem vários seguidores, milhares de seguidores. Sim. E muita informação sobre esse dia a dia. Alessandro, eu quero te agradecer, cara, te parabenizar acima de tudo, né? Obrigado. Já conversamos em eventos e agora aqui uma conversa mais duradoura e para entender um pouco mais a tua história. Parabéns pelo trabalho, pela tua trajetória, por estar realizando o teu sonho, por ter o apoio do setor produtivo e por levar essa bandeira, né, a bandeira do nosso agro e do nosso país mundo afora. E aqui além de te agradecer, eu quero que rapidamente você nos diga aqui o próximo desafio que eu sei que já está agendado aí. Sim, a gente tem um próximo desafio de correr uma ultramaratona de 217 quilômetros no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Essa prova chama Badwater. É uma prova extrema no Death Valley, no deserto, como eu falei. É uma prova de ultradistância, onde somente 100 atletas são chamados no mundo. E uma curiosidade, acho que a gente já conversou sobre isso, determinado momento da prova você tem que correr na linha do asfalto branca, porque se você sair daquilo ali, o seu tênis simplesmente ele derrete, né? Então a gente vai tentar mais uma vez quebrar um paradigma de a carne faz mal, que a carne não leva a performance, e a gente vai fazer isso na estratégia carnívora, no estilo de vida carnívoro e divulgar isso pelo mundo todo. Mais uma vez, obrigado pela participação, viu, cara? Obrigado, parabéns. Obrigado e um prazer estar com você aqui. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.